da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, foi decretada, no primeiro momento, a situação de contingência pelo Governo de Cabo Verde. Para o cumprimento do seu munus constitucional e legal, as Forças Armadas adotaram de imediato medidas para a preparação prontidão das forças destinadas e para apoiar as entidades competentes nas diversas áreas de atuação. As primeiras medidas adotadas visavam a proteção dos quartéis e dos militares, de modo a que o pessoal militar estivesse pronto a acudir a qualquer chamado dos órgãos competentes, tendo sido elaborados e desenvolvidos os planos de contingências para as Forças Armadas e o plano de resposta aos mesmos à Covid-19. Da mesma forma, foi criada uma equipa interna de resposta à crise para fazer face a situações que possam se apresentar dentro da instituição ou durante as operações no âmbito da prevenção ao combate ao Covid-19. Das medidas implementadas, destacam-se: colocação de todas as unidades em estado de alerta, implementação do reforço das medidas de prevenção e higiene individual e coletiva, suspensão de todas as atividades que envolvam aglomeração desnecessária de militares, reforço das normas de segurança e restrição de acesso às unidades militares, manutenção de forças em prevenção prontas a cooperar com as forças e serviços de segurança e colaborar com as entidades civis no âmbito do apoio sanitário, aprovação das regras de empenhamento e difusão das informações e sensibilização, com a confirmação dos casos positivos e consequente alteração da situação, culminando da decretação do estado de emergência, foram desenvolvidas as seguintes atividades: projeção de uma força composta por 20 elementos da 1ª Região Militar e 42 elementos da 3ª Região Militar para a Ilha da Boa Vista, a fim de apoiar as autoridades locais no isolamento dos hotéis Rio Carambola e Rio Palace, além do apoio ao Serviço Nacional de Proteção Civil e demais autoridades na sensibilização, fiscalização e controle das medidas definidas para fazer face à pandemia. Reforço às polícias marítimas em diversos municípios, a exemplo do Tarrafal e Santa Cruz, nomeadamente através da cedência de pessoal para patrulhamento marítimo de baías e enseadas. Reforço da Polícia Nacional na manutenção da ordem e segurança através de patrulhamento urbano, apeado e motorizado, montagem de perímetros de segurança, montagem de pontos de controle de viaturas e campanhas de sensibilização. Interdição, segurança dos hotéis em que se encontram alojadas pessoas que regressaram de locais onde há contaminação do Covid-19, nomeadamente os hotéis Dom Paco em São Vicente, Praia Mar, Vulcão e Trópico na Ilha de Santiago. Campanhas de desinfestação na Boa Vista. Apoio em ações sociais a diversas instituições, nomeadamente câmaras municipais. Atividades levadas a cabo têm abrangido diversas ilhas, com participação efetiva de todas as regiões militares, Comando da Guarnição do Estado-Maior das Forças Armadas, unidades de operações especiais, bem como Serviço de Saúde das Forças Armadas, envolvendo um total de 486 militares dessas unidades. Das ações desenvolvidas pelo Comando, unidades acima referidas, destacam-se as seguintes: abordagem de pessoas aglomeradas e comunicação à Polícia Nacional, detenção de pessoas por desobediência e entrega à Polícia Nacional, abordagem de pessoas que não respeitam o distanciamento social e comunicação à Polícia Nacional, abordagem de pessoas a circularem nas ruas e o aconselhamento das mesmas, a fim de dirigirem-se às suas respectivas residências. Em relação à Guarda Costeira, devido à sua especificidade, tem operado no controle e fiscalização do tráfego marítimo e outras atividades inerentes, estando neste momento a operar com todos os meios operacionais disponíveis: o Badejo, Geu, Ponta de Martinho, Ilhéu dos Passos, Guardião, um RIB no Mindelo, RIB no Sal e mais um RIB aqui na praia. Para as operações destes meios e controle,
com as estruturas de comando, o JRCC, o COSMAR e outros serviços estão envolvidos diretamente na operação Covid-19, num total de 108 militares da Guarda Costeira. Durante esta operação, conduzida com a colaboração da Polícia Marítima, foram realizadas 516 horas de navegação, sendo 379 horas em patrulhas efetivas. Foram efetuadas 153 horas em transporte logístico, na sua maior parte em transporte de amostras para os testes na cidade da Praia, tendo sido realizadas 11 missões de transporte de amostras e de kits. A Guarda Costeira, durante a operação Covid-19, avistou cerca de 70 navios e investigou 63. As Forças Armadas continuam empenhadas em cumprir as determinações decorrentes das suas atribuições legais e apoiar todas as operações visando o combate e prevenção ao Covid-19. Muito obrigado. Muito obrigada, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Major Anildo Moraes. Vamos agora ter uma outra apresentação. Desta feita é o Diretor Nacional da Polícia Nacional, Dr. Emanuel Stalino Moreno. Muito bom dia. Excelência Sr. Primeiro-Ministro, Excelência Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Ministro da Administração Interna, Excelência, Sr. Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Excelência, senhores jornalistas e jornalistas, senhores e senhoras jornalistas. Antes de mais, portanto, começaria por referir o forte engajamento dos efetivos da Polícia Nacional na luta contra a disseminação do contágio no seio da população cabo-verdiana. Neste particular, temos a plena consciência da importância da nossa missão portanto, que temos para fazer face a essa situação. E peço desculpas. Missão em algumas situações contestada, mas cujo nosso foco está no cumprimento das medidas no que se refere à segurança, pois é o nosso dever conseguir fazer cumprir com eficácia todas as medidas, principalmente o confinamento ao domicílio ou em outro local designado para quarentena, para além de outras medidas, tendo em vista a diminuirmos consideravelmente a possibilidade de contágio com o vírus coronavírus. Assim, no âmbito das nossas atribuições e ações, elaboramos um plano de emergência da Polícia Nacional para vigorar, portanto, de harmonia com o decreto presidencial, envolvendo todo o pessoal no ativo e com a participação do pessoal pré-aposentado, caso necessário, visando instruir, portanto, as linhas orientadoras de segurança a nível nacional, objetivando o cumprimento integral das medidas restritivas impostas pelo Governo, prevendo atuações conjuntas entre todas as valências da Polícia Nacional e demais autoridades, nomeadamente a Polícia Judiciária, IGAI, portanto, a Guarda Municipal, Forças Armadas, Delegacia de Saúde, etc., que consideramos extremamente positiva, com uma estimativa de execução superior a 80%. Temos tido uma árdua tarefa em matéria de fiscalização, visando cumprir as normas decorrentes da situação do estado de emergência, com vista a reforçar as medidas mais restritivas e excepcionais para combater a situação,
cada vez mais emergencial, prevenindo e reagindo de forma mais contundente aos incumprimentos em todo o território nacional. De informar, e como é de vosso conhecimento, que a Polícia Nacional tem atuado em várias frentes, em áreas inerentes à sua missão, ordem pública, trânsito, fronteiras, no setor marítimo, com uma forte colaboração da Guarda Costeira, da Guarda Fiscal e em estreita articulação com as alfândegas e a ENAPOR. Na área económica, também apoiando a Inspeção-Geral da Atividade Económica, onde temos um destacamento permanente de 4 efetivos. Portanto, tudo isso para dar atenção à situação atual, apoiando também ao setor da saúde, às autoridades sanitárias em todos os concelhos, nomeadamente delegacias de saúde, entre outros apoios às demais instituições do Estado. Atualmente, portanto, como sabem, a Polícia Nacional conta com 1.896 efetivos policiais, distribuídos por todos os concelhos. Podemos dizer que somos poucos para responder todas as demandas, mormente agora na situação em que nos encontramos, porém estamos a fazer o melhor de forma a corresponder às exigências. Aproveito, portanto, aqui a oportunidade para engrandecer, agradecer os nossos incansáveis efetivos pelo esforço e o sacrifício que têm feito durante esse tempo todo. Das ações realizadas, tais como operações conjuntas nos diversos domínios e ramos de atividade, com o decretar, portanto, do estado de emergência, para além das atividades de rotina da Polícia Nacional, relativas às ações de prevenção, de reação e de investigação, de notar algumas atividades realizadas de 29 de março a 4 de abril. Portanto, notificação, sensibilização e fiscalização dos estabelecimentos, bares, tais como bares, restaurantes, discotecas, com um total de 1.905 fiscalizações. Também acabamos por encerrar 1.206 estabelecimentos, portanto, durante o nosso patrulhamento, isso a nível nacional. Destas fiscalizações foram conduzidas para identificação nas unidades o total de 1.025 cidadãos. 40 pessoas foram detidas por incumprimento da quarentena. 24 cidadãos também foram detidos por desobediência às autoridades e apresentados ao Ministério Público. Ao nível do trânsito, fazendo, portanto, a fiscalização, acabamos também por, na sequência de incumprimento das medidas de restrição de circulação, 293 viaturas apreendidas a nível nacional, a circular sem a justificação, livre trânsito, definidos para o efeito. No que toca às fiscalizações conjuntas, como foi referido aqui pelo Sr. Chefe de Estado-Maior, registramos 23 ações conjuntas. Acompanhamos, portanto, como sabem, na Boa Vista, temos um efetivo de 79 efetivos do Comando Regional e acabamos por reforçar aquela unidade com mais 11 efetivos da Unidade de Corpo de Intervenção da Praia, para além dos militares que foram enviados para nos apoiar na questão da quarentena. A nível das fronteiras, portanto, temos dado uma particular atenção à questão dos tripulantes, mas também as formalidades de entrada e de saída de passageiros, para além de um conjunto de outras situações relacionadas com as fiscalizações de estrangeiros no território nacional. Para concluir a minha breve síntese em relação à situação, dizer que, neste momento, portanto, a Polícia Nacional está a fazer parte de uma equipa pluridisciplinar de sensibilização, desinfetação e reação, também caso for necessário,
a um grupo de, portanto, participantes da Polícia Nacional, Proteção Civil, Delegacia de Saúde e associações comunitárias, para além das Forças Armadas, em ações nesta cidade para, de facto, fazermos frente à situação e evitar que haja proliferação, portanto, ou contágio, mais contágio do vírus. Portanto, são essas as informações que eu queria passar aqui, dizer que estaremos de prontidão sempre para, portanto, lutar contra esta epidemia que tem nos preocupado a nós todos. Obrigado. Muito obrigada, Diretor Nacional da Polícia Nacional. Vamos chamar agora para a sua intervenção Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Ulisses Correia Silva. Muito bom dia. Eu gostaria de começar com uma palavra de muita força aos cidadãos de São Vicente. A ilha registrou o seu primeiro caso positivo de Covid-19. É preciso manter serenidade, cumprir com maior rigor ainda as normas e os procedimentos de isolamento social e de proteção individual. É preciso confiar nas autoridades de proteção civil e de autoridades sanitárias e de saúde e confiar nos profissionais de saúde. Estamos num combate que se ganha com verdade, com humildade, com determinação e com confiança nas autoridades de saúde, da proteção civil e nos profissionais. O mundo está perante uma pandemia grave e séria. E é um grande desafio para investigadores, cientistas e profissionais de saúde. Há incertezas e uma luta contra o tempo para controlar a propagação do vírus, preveni-lo e vencê-lo. É isto que está a acontecer em toda a parte do mundo. Os hospitais de grande parte dos países estão postos à prova de uma forma sistemática e diária. Em Cabo Verde, são conhecidas as nossas vulnerabilidades do Sistema Nacional de Saúde. Mas tudo está a ser feito para dar respostas à altura das circunstâncias e do momento de gravidade que o país vive. O país está em estado de emergência. O balanço até agora é positivo. Na sua grande maioria, as pessoas estão a cumprir. Mas é preciso cumprir ainda mais, com mais rigor. É preciso que todos cumpram. Não fintar as restrições e as proibições, porque pode colocar em causa a saúde, da sua saúde lá em casa, a saúde da sua família e a saúde das comunidades. É preciso, mais uma vez, cumprir e cumprir com rigor. Está provado que o grau de isolamento social tem impacto sobre o número de infectados. Quanto mais pessoas estiverem em casa, menos infectados com a doença existirão. Menos pressão existirá sobre os hospitais. Melhores condições os profissionais de saúde terão para fazerem o seu trabalho, para tratarem e cuidarem e para salvarem vidas. Com o estado de emergência, passou a ser obrigatório o isolamento social, o confinamento e a restrição à mobilidade de pessoas, seja a pé, seja em viaturas. É uma medida de proteção de saúde pública. As forças de segurança, particularmente a polícia e os militares, têm a missão e o dever de fazer cumprir a lei e fazer cumprir as normas de restrição
particularmente no estado de emergência. Mas fazem-no, em última instância, visando a proteção da saúde individual e coletiva. A saúde das pessoas lá em casa, das suas famílias e das comunidades. O trabalho que as Forças Armadas, as polícias, os agentes de fiscalização fazem é para garantir, em última instância, a saúde e o nível de proteção de cada um de nós. Agradeço por isso o bom desempenho que as Forças de Segurança têm realizado durante esta fase de estado de emergência, mas também nos estados anteriores, onde a presença foi efetiva e foi, de facto, com resultados muito positivos. E através do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e do Diretor Nacional da Polícia Nacional, eu gostaria de endereçar uma mensagem de encorajamento, mas de espírito de missão e de serviço a todos os agentes da Polícia Nacional e a todos os militares que prestam um bom serviço à nação neste momento. Mas também uma palavra de apreço à Guarda Costeira, que tem uma função muito específica, que desde a primeira hora, quando nós tivemos o primeiro caso na Boa Vista e colocamos a ilha em quarentena, fizeram um bom trabalho garantindo a fiscalização e a vigilância da zona marítima, não só da Boa Vista, mas do resto de Cabo Verde, e continuam a fazê-lo, e bem. Ao IGAI, que também tem feito um trabalho meritório, garantindo a fiscalização que é necessária para evitar situações de assambarcamento, evitar situações de especulação económica que, em última instância, agrava as condições de abastecimento das famílias que precisam de bens para se alimentarem e para o seu consumo. E agradecer também, através da presença aqui do diretor da Guarda Municipal da Praia, mas estender a todas as entidades, todos os serviços da Polícia Administrativa de todos os municípios e dos seus serviços de fiscalização, pelo trabalho de complementaridade que fazem para garantir que a aplicação das normas e das regras seja feita com rigor. E termino agradecendo, e em crioulo, todos os cidadãos cabo-verdianos, para aquilo que já se permite até agora, que é ficar na casa, que é circula menos possível, que é um espírito de sacrifício que não tem estado te verifica. E agradeço para isso. Nós todos não sabemos que é fácil, é difícil, mas é necessário que não continue e não reforça. Ele é que é um apelo para tudo. É para tudo e para cada um. É que é só para tudo e para cada um. Cada um te conta nesse princípio de garante, mas tudo te fica na casa, mas tudo alguém te garante o cumprimento de normas. Está na nossa mão, está na mão de cada um. É garante proteção individual, cima tem estado a ser feito, com maior rigor ainda, garante que tudo alguém te fica na casa, cá não faz circulação, porque isso te protege a nossa saúde e a saúde de nossa família. O governo está atento e não tem estado a tomar medidas muito ponderadas e com rapidez. E não está continuando a ajustar as medidas às necessidades de dar respostas efetivas na prevenção e respostas eventuais que podem ser dados relativamente a tratamentos de casos que podem continuar a surgir. Portanto, muito obrigado e que todas as famílias de Cabo Verde tenham uma boa semana em casa e garantindo, Manuta fica tudo na casa e Manuta cumpre normas e procedimentos de autoridades. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos abrir para algumas questões. Para isso, vamos chamar o Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, para estar disponível aos jornalistas para a comunicação social. Sim. Bom dia. Gostaríamos
Senhor Ministro, usa aquele jacarcimento, TCV, quando põe aquele boleia que o Senhor Primeiro-Ministro termina na crioulo, vamos também bem com a ideia de fazer uma pergunta ali. A mensagem tem estado a passar na português, claro que é uma língua de Cabo Verde, mas até que ponto também o Sata pensa passa a mensagem na crioulo para atingir mais alguém, como não sei, mas alguém na Cabo Verde tem dificuldade na crioulo, né? Não entende por português. E já agora, senhor diretor, fazer balanço de que os dados apresentados de ação da polícia. Não quero saber se o senhor ministro pode reiterar se na balanço geral, em números gerais, entre detenções e com os incumprimentos, se não podia chamar foco para incumprimentos. Porque na televisão esse fim de semana fazia um ronda nas vias principais, nota-me tem pouco movimento. Mas no público, aquela coisa na saída da RTC, tinha pessoas chamando a atenção, mas na bairros, se tem aglomeração de pessoas. Eu queria perguntar ali se, nesse momento, que era bom também para pessoas, não só fica na casa, mas assim como fica dentro de casa. Muito obrigado. Muito obrigado, muito bom dia. Realmente, a campanha tem estado a ser feita também na língua cabo-verdiana, na bairros um pouco por todo o país. Tem estado viaturas, circula, fazer apelo e sensibiliza pessoas a cumprir normas, cumprir regras que a autoridades de saúde te recomendam. Não sei, até intensifica um pouco para tudo zona, para todo o concelho, tudo o Cabo Verde. Sobre a questão a segunda questão que coloca relativamente ao cumprimento do estado de emergência, globalmente o país está a cumprir, globalmente as pessoas estão a cumprir. Eu tive a oportunidade de ver a reportagem que demonstra que não apenas na praia, noutras cidades, no Mindelo, ainda ontem também vi na Ilha do Sal, as pessoas estão em casa, estamos com uma taxa de cumprimento acima dos 80%, 85%. Obviamente que nos bairros, nas comunidades, há uma maior tendência para as pessoas, não tendo muito o que fazer nesta altura, ficam à porta de casa e às vezes há alguma aglomeração. As autoridades têm estado atentas também, no sentido de fazer com que as pessoas nos bairros também fiquem em casa, na casa e não à porta de casa. O que impede o vírus de infectar as pessoas é precisamente o distanciamento. As pessoas têm que perceber que, ficando longe umas das outras, o vírus não tem como nos infectar. Mas é um desafio. Estamos agora com uma semana de estado de emergência, que, como sabem, terá a duração de 20 dias. É gradualmente que se vai conseguindo convencer e sensibilizar toda a gente, mas estamos bem, estamos muito bem nesta altura, como eu disse, à volta de 85% do cumprimento. Senhor Ministro, para a Rádio de Cabo Verde, muito bom dia. Também nesses bairros, voltando aos bairros, não é? Onde há aglomeração de pessoas, como e até quando é que se reforçará a equipa em termos de segurança para também para que as pessoas possam cumprir de facto essas recomendações? E quantas detenções de viaturas, não é? Sobretudo desses bens, quando é que as pessoas poderão ter acesso? É depois da situação se normalizar ou vai-se resolvendo também paulatinamente estas situações de detenção? As situações que foram efetivamente de detenção estão a ser encaminhadas ao Ministério Público. Há outras situações de mera identificação. E ainda a questão das apreensões de viaturas. Nós temos que perceber que a regra é a sensibilização, a regra é o convencimento, é a pedagogia. Mas há situações claras de desobediência e até de algum abuso, o que obriga a que as autoridades tenham que tomar algumas medidas mais extremas. Sempre nesta ótica de pedagogia, sempre nesta ótica de sensibilização, a polícia tem estado a devolver algumas viaturas. Já devolveu várias, mas as pessoas têm de perceber que a polícia vai continuar a apreender viaturas, vai continuar em todo o país,
porque nós temos que conseguir vencer esta batalha. É uma necessidade, é uma obrigação. As pessoas que não ponham as autoridades nesta situação difícil de ter de apreender as viaturas, mas se for preciso apreender viaturas e fazer detenções, teremos de fazê-las para o bem, para a saúde de todos nós. Sr. Ministro, bom dia. Perguntava-lhe, tendo em conta o apelo constante que estão a fazer ao isolamento social, às pessoas ficarem em casa, se, à semelhança do que tem sido feito noutros países, está a ser estudada a possibilidade de um alargamento do estado de emergência, da renovação do estado de emergência? Bom, como eu disse, ontem fez uma semana. O estado de emergência terá duração aproximada de 3 semanas. Ainda é cedo para se fazer essa avaliação, ainda é bastante cedo, ainda um longo caminho de sensibilização pela frente. Dependerá dos resultados em termos sanitários. Penso que mais à frente estaremos em condições de fazer essa avaliação, por enquanto ainda não. Bom dia, Sr. Ministro. Simão Rodrigues, da Agência de Notícias Infopress. Eu queria perguntar, primeiro, 2 perguntas. Primeiro, para saber como é que o Ministério, o Sr. Ministro, avalia a parceria que temos vindo a constatar no terreno entre a Polícia Nacional e as Forças Armadas. Uma outra pergunta, talvez explicação. Há um armador português que está a anunciar a vinda a Cabo Verde a chegar 11 de abril para transporte de mercadorias. É sabido que os portos continuam abertos para a mercadoria. Mas pergunto se o Ministério está a par disso e se já são criadas condições em termos de segurança. Uma outra, talvez, para clarificar, é o seguinte. Há esse problema de circulação de transportes, mas, como jornalista, temos necessidade de circular. Temos um circular interno da gestora que nos permite circular. Portanto, até que ponto o circular interno é viável aos olhos da polícia, já que temos sistematicamente no terreno? Obrigado. Eu não percebi bem a segunda questão, mas eu vou responder as 2 primeiras. As 2, entretanto, depois peço-lhe que me ajude a perceber. Relativamente à sua última questão, as medidas de exceção, obviamente, que não envolvem, não englobam os profissionais da comunicação social, que têm a liberdade plena de ir e vir, bastando para o efeito a identificação com o cartão da classe. É a única exigência que as autoridades policiais fazem, que a pessoa se apresente e se identifique com o cartão de identificação da classe. O mesmo se diz em relação às viaturas dos órgãos de comunicação social. Claro está que a polícia as Forças Armadas precisam saber que é da comunicação social e, para isso, se espera que sejam viaturas caracterizadas. Sobre peço desculpas, qual é aquela outra questão? A parceria temos a parceria entre as Forças Armadas e boa, tem sido excepcional, como sempre, aliás, desde a primeira hora, antes deste período difícil de Covid, mas agora particularmente em todos os momentos, nas ruas. Na Boa Vista começou intensamente e ainda continua com forte contingente, e agora vê-se claramente na praia em São Vicente, um pouco por todo o país. Agora, para ser assumido isto não tinha compreendido, não é? Portanto, eu citei, há um armador português que está a anunciar a vinda a chegar a 11 de abril a sair da praia, não? Okay, com carros, nesse caso aí. Não há interdição para cargas. Os navios podem vir desde que seja para descarregar mercadorias. Não há interdição, particularmente bens de primeira necessidade, bens alimentares, de higiene e de saúde, designadamente. Ok, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. E terminamos assim este encontro, que teve como principal objetivo fazer um balanço da execução do estado de emergência. Agradecimentos à presença de todos.